Antes e durante a Segunda Guerra Mundial, os exércitos envolvidos começaram a desenvolver uma série de fuzis semiautomáticos. A ação por ferrolho já era uma tecnologia obsoleta? Somente os americanos conseguiram armar cada soldado com uma arma semiautomática, obviamente com o famoso M1 Garand, mas quem chegou mais perto disso foram os soviéticos com o SVT-40. Olá a todos, eu como sempre sou Vlad para a História, atiro e só sei atirar coisas. Se por um lado o Exército Vermelho dos anos 40 pode parecer um exército bruto, grosseiro, que depende dos números e da simplicidade, isso nem sempre é verdade. O exército soviético, talvez até livre de muitos preconceitos, muitas vezes buscou soluções muito originais, tanto que foram dos primeiros a usar uma arma semiautomática. Essa série de fuzis semiautomáticos resultaria no SVT-40 que está aqui presente, mas será uma arma que até o fim de sua vida apresentará problemas. Terá muitos pontos positivos, mas também alguns negativos devido à sua história conturbada, à história do seu desenvolvimento e à história da sua produção. Vamos então para o estúdio para ver bem o que temos em mãos, porque o SVT é como é, depois obviamente vamos vê-lo de perto, desmontá-lo e, claro, obrigatoriamente testá-lo em tiro. Por onde começar a contar a história de uma arma tão icônica? Pelo começo. O começo, como sempre, como em muitas dessas histórias que eu conto para vocês, é 1886, quando, repitam comigo, os franceses introduzem o fuzil Lebel. O fuzil Lebel, equipado com um novo cartucho de pólvora sem fumaça, permitirá um enorme salto tecnológico. A pólvora sem fumaça, de fato, permitirá as armas autocarregáveis queimando de forma muito mais limpa e regular. Com ela, nascerão as primeiras metralhadoras. E se surgirão rapidamente várias metralhadoras diferentes, elas aparecerão relativamente rápido. Uma série de pistolas autocarregáveis, para ter fuzis de infantaria realmente eficazes e autocarregáveis, será preciso esperar mais. Os motivos em geral serão dois. O primeiro, puramente técnico. Na metralhadora, usamos uma munição de potência plena, mas temos muito peso e, portanto, material disponível para fazê-la funcionar. As pistolas, sim, são leves, mas as pressões e as energias que precisam conter são muito mais baixas. O fuzil de infantaria deve ter um cartucho de potência plena, com peso contido, mas ainda assim permanecendo robusto e confiável. É um sistema de arma que, em qualquer lugar do mundo, vai exigir muito mais empenho e pesquisa por parte dos armeiros e das empresas para encontrar uma solução eficiente. Pense, por exemplo, no caso do Lebel francês. Tinha uma munição inovadora, sim, mas por ter sido adotado às pressas, sendo uma tecnologia nova, era menos que ideal. Os russos, no início do século XX, comprarão uma série de metralhadoras Maxim que usarão na guerra contra o Japão entre 1904 e 1905, uma guerra que notoriamente será vencida pelo Japão. Uma guerra que será, de certa forma, um prelúdio, taticamente falando, da Primeira Guerra Mundial. Haverá sim grandes manobras ao estilo antigo, mas também um uso extensivo de fortificações de campanha como a trincheira e justamente de táticas onde se utilizava a metralhadora. E depois dessa guerra, muitos armeiros russos tentarão desenvolver uma arma autocarregável, Fedorov, Degtyarev e, obviamente, o nosso Tokarev. No entanto, apesar da experiência da guerra russo-japonesa, as inovações táticas não foram compreendidas pelos altos comandos russos. Um episódio muito particular é significativo. Em 21 de fevereiro de 1912, o czar Nicolau II assistiu a uma aula de Fedorov. Fedorov era oficial militar e professor na Escola de Oficiais de Infantaria de Oranienbaum. Fedorov, naquele momento, já havia construído uma série de protótipos do que eventualmente se tornaria o famoso Fedorov 1916, considerado por alguns como o primeiro fuzil de assalto. Eu não faria essa comparação, mas essa é uma história para outro dia. Durante uma pausa, o czar perguntou a Fedorov se foi ele mesmo quem inventou esse fuzil autocarregável. "Exato, fui eu, Vossa Majestade", respondeu o coronel Fedorov. "Sou totalmente contra o seu uso no exército", disse o czar. Um pouco envergonhado, Fedorov respondeu: "Majestade, posso perguntar por quê?" E a resposta do czar é perfeitamente icônica do que era o pensamento militar da época: porque não haveria munição suficiente. Essa resposta nos parece quase ridícula, esse pensamento muito antiquado. No entanto, há considerações muito sérias a serem feitas. Sim, nas áreas mais industrializadas da Europa e do mundo, as ferrovias estavam se espalhando.
No entanto, muitas operações militares, como aquelas feitas pela Rússia contra o Japão, aconteciam em lugares relativamente remotos. E em lugares remotos era preciso levar as munições à mão ou no lombo de mulas e cavalos. Essa relutância ao desperdício de munições e a sistemas que permitem esse desperdício, como já vimos, é evidente em alguns casos. O primeiro que me vem à mente é na América, onde a cavalaria americana, caso praticamente único no mundo, passou de ter uma carabina de repetição, a Spencer 1860, para um fuzil de tiro único, abrindo mão do sistema de repetição. Outro exemplo que podemos citar é o dos italianos que, ao adotar o Vetterli suíço, que nasceu como uma arma de repetição, retiraram todo o sistema de carregamento e o adotaram como tiro único. Só 10 anos depois perceberam o erro e voltaram a incluir o carregador. Mas há muitos exemplos que podemos citar de como as potências europeias eram relutantes até mesmo em adotar um carregador, muito menos de uma arma semiautomática, que aos olhos deles permitiria o desperdício de munição por parte de soldados pouco treinados e muitas vezes analfabetos. Obviamente isso, assim como o resto que vimos no canal, vai mudar bastante rápido quando os russos e os turcos se enfrentarem durante o cerco de Plevna entre 1877 e 1880. Apesar de os russos vencerem esse cerco, os turcos vão demonstrar o poder da arma de repetição. Se a partir desse momento o carregador e o sistema de repetição forem aceitos, para a arma autocarregável ainda será preciso esperar. Tendo em mente esse contexto, finalmente apresentamos o herói da nossa história. Fyodor Vassilievich Tokarev nasceu em 1871 em uma aldeia na região de Rostov, em uma família cosaca. A pouca educação primária que recebeu foi na escola paroquial. Em 1885, porém, ele acaba em um instituto técnico daquela região. No Instituto Técnico, graças ao seu talento, ele tem a sorte de estudar com um armeiro bastante importante. Esse armeiro, um certo Chernolikov, havia trabalhado no arsenal de Tula e, em particular, foi responsável por um projeto de um fuzil que hoje é muito raro para os colecionadores. Trata-se do fuzil modelo 1860 para os cossacos, conhecido entre os colecionadores como o fuzil Chernolikov. Um fuzil de antecarga que nos parece um pouco estranho por causa da forma peculiar do cão, mas também devido ao gatilho especial. Com essa formação técnica de primeira mão, em 1891 ele se forma e é enviado como armeiro para um regimento cossaco. Apesar da pouca educação primária, ele era uma pessoa muito inteligente e em 1900 conseguiu se formar como oficial. E em 1907 ele irá para a escola de infantaria de Oranienbaum. Oranienbaum era o lugar onde os maiores talentos militares da Rússia se formavam. Era uma escola para oficiais de infantaria e também um centro experimental e de testes. E justamente em 1907, logo após a mencionada guerra russo-japonesa, ele construiu seu primeiro fuzil semiautomático, que nada mais era do que uma conversão com sistema de ferrolho na parte traseira de um Mosin Nagant comum. O projeto foi enviado para a fábrica de armas de Sestroretsk. Embora Ijevsk seja mais famosa, Sestroretsk também tem fábricas de armas, onde permaneceu de 1908 até o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Continuando a trabalhar nessas ideias dele sobre a arma autocarregável. Com o início da Primeira Guerra Mundial, ele é convocado para lutar, mas depois de 1 ano e meio sem muita ação, volta novamente para a fábrica de armas. Porém, como dissemos, a Rússia Imperial era um terreno pouco fértil para essas invenções. Apenas Fedorov conseguirá construir, embora em números muito limitados e quase de forma experimental, seu famoso Fedorov Avtomat. Tokarev, assim como muitos outros inventores, terá que esperar o fim da Revolução e da Guerra Civil na Rússia. A Rússia, agora União Soviética, oferecia novas oportunidades para essas pessoas. Também porque os altos comandos, menos conservadores do que os antigos comandos czaristas, davam espaço para essas inovações, que não deveriam ser apenas uma forma de espalhar a revolução, mas também uma maneira de mostrar ao mundo inteiro a excelente modernidade da União Soviética. Em 1925, Tokarev constrói uma metralhadora, uma modificação da metralhadora Maxim, por isso ela é conhecida como Maxim. Tokarev, que é oficialmente adotada pelo exército soviético, é o primeiro grande sucesso do nosso inventor. Essa metralhadora será produzida em milhares de unidades,
mas não terá grande sucesso. A maioria das Maxim de Tokarev acabará ou na China, enviadas como ajuda durante a Guerra Civil, ou também na Espanha, durante a Guerra Civil Espanhola, obviamente. Essa metralhadora será de fato substituída apenas 2 anos depois pela muito melhor DP-27 de Degtyarev, uma arma que tivemos a sorte de ver muitos anos atrás no canal. Tokarev continuará seu trabalho em armas semiautomáticas. Em 1927, acredite, ele criará o que é essencialmente uma submetralhadora. Lembre-se, porém, que neste momento a Rússia ainda não produz munição de pistola porque não tem uma pistola semiautomática. Para fazer essa submetralhadora, Tokarev usará até mesmo a munição do revólver Nagant. Tudo permanecerá em estado experimental. Obviamente, como acabamos de dizer, o grande sucesso de Tokarev após esse experimento será a adoção da TT-30 e depois da TT-33. A pistola Tula Tokarev será a arma semiautomática de serviço da União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial e nos anos seguintes. Ele fez uma metralhadora, uma submetralhadora e uma pistola, talvez seu maior sucesso. Faltava a essa coleção o seu primeiro projeto, um fuzil semiautomático. O projeto mais difícil de todos, já antes, junto com o desenvolvimento do que deveria ser a metralhadora leve, aquela que se tornaria a Maxim Tokarev. E por outro lado, porque ainda dentro do mesmo projeto, programa ADP-27 de Degtyarev, começava-se a trabalhar no fuzil semiautomático. Grandes e pequenos nomes da engenharia de armamentos russa participaram desse programa nos anos 20. Nomes pouco conhecidos como Kolesnikov e Konovalov e grandes nomes como os já citados Fedorov, Degtyarev e Tokarev. Os projetistas foram encarregados de criar um fuzil que pesasse menos de 4 kg, que fosse autocarregável e com fogo seletivo e que utilizasse o cartucho padrão de 7,62. O desenvolvimento desses protótipos terminou em 1925 e no ano seguinte, em 1926, foram realizados os primeiros testes para a adoção de uma nova arma. Fyodorov e Tokarev apresentarão rifles de recuo curto, até porque já eram projetos nos quais eles já estavam trabalhando. Degtyarev, por sua vez, trabalhará em um rifle operado a gás. A comissão ficou impressionada, no entanto, os rifles foram considerados insuficientes. Foram dados conselhos e estabelecidos outros requisitos, como a baioneta. Além disso, outra coisa que a comissão notou foi o problema do calibre. Na verdade, a 7,62 por 54 R não é muito adequada para armas semiautomáticas. O Fedorov Automat, que já mencionamos, na verdade é em 6,5 Arisaka. O aro saliente do cartucho e sua grande potência, na verdade, causavam problemas para as armas semiautomáticas. E se apesar de tudo a Rússia e os ex-estados satélites ainda utilizam esse calibre, a Rússia e a União Soviética tentaram várias vezes substituí-lo. Uma nota da comissão de 1928 diz de fato que será necessário experimentar novas munições em um calibre de 2,5 linhas, ou seja, 5,45. Quando nos anos 70 a AK-74 usou uma bala exatamente desse diâmetro, não foi por acaso, porque já haviam sido realizados uma série de trabalhos de experimentação com essa dimensão. E os projetistas da munição vão retomar em parte aquele trabalho. Com o benefício da retrospectiva, sabemos como terminou. Essa recomendação foi levada em consideração. No entanto, a necessidade logística do gigantesco exército soviético prevaleceu. O trabalho continuará no calibre 7,62 por 54. A segunda competição dessas armas, que foram revisadas e modificadas, ocorreu em junho de 1928. Ao lado dos habituais grandes Fedorov, Degtyarev, Tokarev, vemos muitos outros nomes. Uraznov, Kuznetsov e uma nota muito interessante, um inventor bastante esquecido, um certo Roshev, um armeiro que teve pouquíssima sorte, que trabalhou e trabalhará por décadas em um sistema de massa retardada. E apesar de nenhuma das suas armas ter sido jamais adotada, vários autores, como por exemplo Obolotin, famosíssimo autor sobre armas soviéticas, o consideram como um dos pais da experimentação armamentista na União Soviética. O segundo teste competitivo falhou. Nenhuma arma era satisfatória. Para 1930, haveria um terceiro teste competitivo. Novamente, muitos inventores irão se apresentar e, novamente, as armas serão basicamente insatisfatórias.
Entre 4 e 6 de abril de 1930, a comissão, em uma reunião junto com os inventores, inicia uma importante discussão que irá moldar o futuro deste programa. Apesar de projetos muito interessantes, a comissão chega à conclusão de que agora, em 1930, eles estão parados, ficaram presos em 1960. Não foram feitos avanços. E para avançar era necessário definir melhor os requisitos. Os principais requisitos que encontraremos, e muitos desses detalhes, e isso é o mais importante, veremos novamente no SVT 40 são 7. O primeiro, obviamente, era manter o calibre já existente, o 7,62 por 54R. O segundo requisito era que o peso deveria ser no máximo de 4 quilos. O terceiro requisito dizia respeito ao carregador. Poderia ser removível, bifilar, de 10 ou 15 tiros, ou um carregador interno fixo de 5 ou 10 tiros. O quarto requisito tratava dos mecanismos de segurança. A arma precisava ser totalmente segura mecanicamente com uma bala na câmara. O quinto requisito exigia um freio de boca para controlar a elevação e o recuo da arma, além de um redutor de cadência de tiro, já que, lembrem-se, neste momento todas são armas com fogo seletivo. Olha, não sei quantos aqui já atiraram em modo automático com calibres de alta potência, mas essas armas não são fáceis de controlar. O sexto requisito, que era muito importante na época, mas um pouco mais ridículo para nós hoje, a necessidade fundamental de poder montar uma baioneta. O sétimo requisito, vago mas importante, era a máxima simplicidade de construção e uso. Em 1930, porém, houve outra virada importantíssima. Os soviéticos estavam observando muito atentamente o que os americanos estavam fazendo do outro lado do oceano. Os americanos estavam há anos envolvidos em uma série de rigorosíssimos testes para a adoção de uma arma semiautomática. Contamos bem essa história ao falar do M1 Garand, e poucas nações testaram tão bem seu próprio equipamento quanto os americanos. Ao observar os testes dos americanos, foi acrescentado outro requisito importantíssimo para a nossa história. As armas deveriam ser operadas a gás, não com um cano móvel. Em 1930, então, faz-se uma espécie de limpa. Muitos dos sistemas que o próprio Tokarev havia projetado precisaram ser completamente descartados. O fuzil de Tokarev que ele havia apresentado até aquele momento, lembrem-se, era com recuo de culatra, não a gás. E 1930 também será o ano da decisão de colocar os Mosin de volta em produção, justamente porque o programa do fuzil semiautomático estava atrasado. Depois de ter sido resetado, ele ainda não pode usar um fuzil. O Mosin, por sua vez, tem uma história bem mais interessante. Influenciados por esse fracasso, por esse reset no programa do fuzil semiautomático, surgiu a possibilidade de ter fuzis. A história, então, faz com que o Mosin volte a ser produzido. E nesse contexto, surgirá um novo design. Um projeto e um inventor mais jovem que os demais citados. Um inventor cujo fuzil de 1926 passará despercebido porque ainda não era perfeito, mas o novo de 1931 impressionará muito, a Comissão Soviética. O nome dessa nova jovem estrela, que na época tinha pouco mais de 30 anos, era Sergei Simonov. O fuzil de Simonov realmente impressiona a Comissão Soviética. Tanto impressiona uma versão melhorada em 1934 que decidem colocá-lo em pré-produção, fazendo um lote experimental para entregar às tropas. Tokarev, nesse contexto, não fica parado. Ele criará um sistema a gás muito simples, sobre o qual falaremos mais adiante porque é uma parte muito interessante dessa história e também mudará alguns detalhes do funcionamento da arma. Se antes utilizava um ferrolho rotativo, ele passará para um ferrolho oscilante, decididamente mais simples, um pouco copiando o que Simonov estava fazendo. No final, para os soviéticos escolherem, só havia essas duas armas que se destacaram como as melhores. O novo fuzil de Tokarev, operado a gás com um ferrolho oscilante, e o fuzil de Simonov. Foram feitos testes extremamente rigorosos. As armas foram desmontadas em todas as suas partes, analisadas, estudadas, experimentadas, testadas. Os testes de 1935 e 1937 terão um vencedor, Simonov, cujo fuzil de fogo seletivo é adotado como AVS-36 justamente naquele ano. Foram produzidos no total cerca de 65 mil.
No entanto, não era perfeito, como muitas armas autocarregáveis, no início da produção, sofria com muitos pequenos detalhes. O primeiro uso foi durante a guerra entre a Finlândia e a União Soviética, onde os soviéticos, por exemplo, reclamaram da confiabilidade em baixas temperaturas, enquanto os finlandeses ficaram muito impressionados com a capacidade de fogo do Simonov. O início da produção se mostraria difícil e Simonov, junto com sua equipe, nunca seria capaz de resolver totalmente os problemas da arma. Problemas que, vale ressaltar, ele atribuía principalmente à munição utilizada e ao seu rebordo saliente. Era um problema considerável. Em 22 de maio de 1938, assim, o Comissário do Povo para a Defesa lança um novo concurso para um novo fuzil semiautomático. Foram apresentados os novos sistemas, foram comparados os sistemas de Tokarev, de Simonov já existente, e de um certo Rukashnikov. Os resultados dos testes mostraram que nenhum fuzil era realmente totalmente satisfatório. Rukashnikov foi completamente descartado. O fuzil de Simonov era mais simples de produzir, menos caro de fabricar e tinha menos peças, mas o de Tokarev se mostrou, apesar do peso maior, mais confiável. Ou talvez pelo peso maior, com componentes um pouco mais grossos. E além disso, em comparação com o fuzil de Simonov, o fuzil de Tokarev tinha uma grande vantagem. Uma vantagem que não podemos subestimar de jeito nenhum nesta história, agradava a Stalin. Por isso, em 1938, ele foi adotado como SVT-38, também o SVT-38 e o AV-38, sua versão com fogo seletivo, tinham uma série de problemas. Problemas que foram mais ou menos corrigidos na versão que deveria ser a definitiva, o SVT-40, foi uma adoção apressada e realmente não se deve subestimar a influência de Stalin. Stalin, que era muito fascinado e obcecado por fuzis semiautomáticos, queria que todos estivessem armados com um fuzil semiautomático. Esses planos, obviamente, foram interrompidos pela invasão da Alemanha em 1941. Era preciso produzir muitos fuzis e era preciso produzi-los agora. E um SVT-40 custava 5 vezes mais que um Mosin. A produção foi rapidamente reduzida até cessar completamente, para dar espaço a armas como os Mosin, as submetralhadoras. E depois, por volta de 45, com o retorno do bom e velho Simonov com seu famosíssimo SKS-45, outra arma icônica que já vimos bastante no canal. Os SVT-40 durante toda a sua existência serão atormentados por problemas. Gosto de comparar o SVT-40 com o Garand, porque o Garand é o outro famoso fuzil semiautomático da Segunda Guerra Mundial. O Garand é uma arma completa. Ao chegar ao campo de batalha, quase todos os problemas já foram identificados e corrigidos. O Garand terá vida longuíssima. Não será assim com o SVT-40, que em sua curta vida será atormentado por problemas. Uma coisa o SVT-40 acertou de maneira poética, o sistema a gás. Esse sistema a gás, criado justamente após 1930, depois da imposição da operação a gás, se mostrará extremamente simples e confiável, que será adotado antes de tudo pelos alemães para o seu Gewehr 43 e depois por todo o mundo. Se você pegar boa parte das armas que usam um pistão de curso curto, como simplesmente o RX italiano, hoje utilizado pelo exército italiano, e desmontá-las, você vai notar que o sistema a gás é extremamente semelhante ao do SVT-40. Esse é o grande legado dessa arma. Por si só, não foi um grande sucesso, mas foi um marco para esse componente em particular. Aliás, quer saber de uma coisa? Já que estamos falando disso, está na hora de finalmente mover a câmera e ver isso de perto. E aqui estamos nós, dando uma olhada de perto nesse incrível SVD, que como vocês podem ver é muito comprido e... não cabe, não. Bem no enquadramento, mesmo que a câmera esteja bem longe. Da arma, da própria arma. Vamos começar nosso tour, como sempre, pelas inscrições e marcas na arma. Este foi produzido em 1943, então é um exemplar de produção mais recente, quando praticamente nesses anos se produzia muito pouco e se montava com peças já feitas para realmente não desperdiçar nada. Até porque em 1942 a grande produção cessou, repito. Vai continuar até 1945, mas com poucos exemplares por ano. Então, até mesmo nos pequenos detalhes, este é um receptor, uma arma de último tipo, já que houve relativamente muitas mudanças. Então, esta arma apresenta todas as características dos SVD de produção tardia. Também porque
em muitos pequenos detalhes, em alguns acabamentos no receptor, no compensador, mudaram algumas pequenas coisas que hoje fascinam muito os vários colecionadores dessas armas. Perto da boca da arma temos primeiramente um compensador. Como vocês podem ver, esse compensador tem uma série de 6 entalhes de cada lado que ajudam a estabilizar a arma. Aliás, durante o teste de tiro nós vamos ver isso, mas entre o bom sistema a gás e esse compensador, o fuzil recua surpreendentemente pouco, ou pelo menos muito menos do que um Mosin no mesmo calibre. Temos também, bem ao estilo soviético, uma mira protegida por essa peça de chapa perfurada em cima, de modo que se possa colocar uma ferramenta dentro para ajustá-la em altura e zerar a arma. Aliás, esse é um design que será muito utilizado nas armas soviéticas no futuro. Debaixo dessa peça, ou melhor, dessas duas peças de chapa, temos escondido o sistema de gás. Essas duas partes são perfuradas para uma melhor ventilação, obviamente para resfriar tudo. Aqui embaixo da arma também temos uma escova para a limpeza da própria arma e, obviamente, o encaixe para a baioneta. A baioneta pode ser encaixada, vamos ver isso um pouco melhor durante o teste de tiro, e pressionando o botão na baioneta, aqui do outro lado, como vocês podem ver, ela pode ser removida. Aqui está ela. Mais atrás, o guarda-mão exibe outros furos para ventilação, pois armas semiautomáticas exigem maior ventilação devido ao volume de fogo. Mais atrás vemos um entalhe na madeira para apoiar a mão. Vamos abordar isso no teste de tiro, mas na minha opinião, em termos de ergonomia, o maior defeito deste fuzil é ser muito desequilibrado para frente. Depois temos uma alça de mira ajustável em elevação até 1500 metros, que lembra muito as dos Mosin, obviamente os Mosin de ferrolho. É bastante evidente a alavanca de carregamento que opera o porta-ferrolho. Voltando aos controles da arma, encontramos também o liberador do carregador, que é bastante grande, mas pode ser deslocado para protegê-lo um pouco. Ou, se tivermos apenas um carregador, precisamos carregar a arma com as lâminas, mas ainda assim podemos ativá-lo, como nos AKs, e remover o carregador após 10 disparos. Temos então um gatilho. É um pouco mais visível deste lado a trava de segurança da arma, que nada mais faz do que bloquear fisicamente o gatilho para que não possa ser pressionado. Muito simples, muito fácil e econômica de construir, e apesar disso, essas armas, como mencionei, custavam 5 vezes mais do que os Mosin. Voltando para trás, a coronha, que possui um parafuso de reforço para a ação, traz novamente o número de série e termina com uma peça de aço, justamente para poder usá-la também como clava. A parte realmente interessante do SVT, do SWT-40, como dissemos, está no seu sistema a gás. Precisamos alcançá-lo desmontando várias peças. Quero dizer que às vezes essa desmontagem pode parecer um pouco complicada. Antes da sessão de tiro, esta arma tinha um pequeno problema justamente com o sistema a gás e precisou de um ajuste. Digamos que já desmontei e remontei armas um pouco menos encaixadas do que esta. Esta aqui é toda montada por encaixe, como as armas soviéticas costumam ser, mas é preciso lutar sempre contra as molas. Então, antes de tudo, vamos garantir que a arma está descarregada e precisamos armar o cão, se o cão ainda não estiver armado, porque senão ele fica no meio e não quer cooperar. Agora podemos prosseguir. Como vocês podem ver, tem a tampa superior que bloqueia a mola. Precisamos fazer uma coisa um pouco estranha porque temos que remover a tampa superior. O problema é que metade das vezes nessa operação a mola vai ser lançada na sua linha de tiro. Então vou tentar fazer isso cobrindo a câmera o mínimo possível, mas também garantindo que nenhuma peça voe. Tomara. Parece simples para você? Espera, não, eu que tenho que fazer. Não preciso porque preciso me coordenar. Pronto, pode soltar a mão, tira a mão, tira a mão. Pronto. Entendi por quê. Porque tem toda a atenção da mola, que aliás não está presa por nada. Aqui, e metade das vezes durante essa manobra, ela é lançada para o além. Assim podemos remover a própria mola, que, preste atenção, está sob tensão novamente. Aqui está. É realmente assim? Tudo encaixado? O que você acha? Sim, 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 fantástico. Eu queria ouvir os palavrões de quem teve que fazer isso. Aliás, 2 molas com 2 separados aqui da mola.
Eu também gostaria de saber por quê, eu também gostaria de saber o motivo. Finalmente podemos assim remover o porta-ferrolho junto com o próprio ferrolho. Também separamos o ferrolho do porta-ferrolho. Agora vamos dar uma olhada aqui no sistema. Temos um porta-ferrolho extremamente simples desse ponto de vista. Aqui vemos onde atuará a haste de operação da arma com pistão de curso curto. Vemos duas grandes janelas que regulam o movimento do próprio ferrolho. No mais, como vocês podem ver, não há literalmente nada nesse porta-ferrolho. O ferrolho parece até pequeno para o calibre da munição, mas eu garanto que é absolutamente suficiente. Vemos o percussor e o grande extrator que agarra os rebordos dos cartuchos. Essas duas extensões são aquelas que são controladas pelo porta-ferrolho, que vai para frente e para trás. Quando chega ao fim do curso, nesta posição estamos destravados, no fim do curso. Continua avançando e empurra o ferrolho para baixo. Quando o sistema recebe gás e o porta-ferrolho vai para trás, eleva o ferrolho, que por sua vez tem uma superfície de travamento aqui atrás. Conhecemos muito bem essa arma, até porque conhecemos o SKS. Simone Simonov era um dos que trabalhavam nela, junto com Tokarev, separadamente. Era um sistema muito simples e muito testado, mas se colocarmos o ferrolho dentro, vemos exatamente como ele faz o travamento. Como vocês podem ver, aqui contra essa superfície, ele está travado e não quer se mover. Ele precisa ser levantado pelo porta-ferrolho para poder ciclar. Quando volta para frente, ele retorna ao seu travamento, ficando assim bloqueado. Um sistema muito simples e intuitivo, o porta-ferrolho é movido pela haste de operação que sai daqui. E agora vamos ver exatamente como se faz isso para acessar o sistema de gás. Primeiro vamos remover a haste de limpeza, senão ela vai atrapalhar. Depois precisamos pressionar este botão conectado a esta mola plana. Para remover a abraçadeira, precisamos tirar a abraçadeira para acessar o sistema de gás. Vamos remover a abraçadeira que está um pouco dura. Pronto, aqui estamos. Pronto, aqui está. A abraçadeira foi removida, podemos tirar a chapa de metal. Aqui tem um pouco de pano colocado pelo antigo dono desta arma para manter tudo no lugar, um pouco melhor. Podemos também remover a madeira, o guarda-mão e o que temos aqui? Temos um pequeno orifício de gás conectado a um pistãozinho. Pistãozinho que por sua vez faz um pequeno curso, mas movimenta toda esta haste de operação. Esta haste de armar, repito, se você tem um SKS, o sistema é praticamente idêntico, mas não só isso. Sobretudo, talvez vocês que são um pouco mais experientes em como funcionam várias armas de fogo. Notem a semelhança com certos pistões de AR-18 e derivados, também os AR com pistão, os AR-15 com pistão, todas essas coisas. Aqui um pequeno pistão, já vamos chegar lá, que move uma longa haste que também, neste caso, tem sua mola de retorno para fazê-lo voltar para frente. Obviamente, daqui ele vai empurrar o porta-ferrolho, que vai completar o ciclo. Vamos removê-lo. Para remover, puxamos para trás, levantamos, tem uma abraçadeira no meio, desculpe, aqui está. Vamos tirá-lo, temos um off-road bem simples com sua mola. Este elemento entra no off-road e esconde o pistão do gás. Olhem para esta arma e me digam se esse sistema não é encontrado em várias armas modernas e não só nelas. O grande legado do Sabatatá é justamente esse sistema de gás, esse sistema de pistão de curso curto. Existe uma polêmica na internet, principalmente sobre quem realmente inventou esse sistema, não só entre os soviéticos, mas também no mundo todo. Teve o caso de Carabine Williams, um dos projetistas por trás da carabina M1 americana, que desenvolveu independentemente um sistema semelhante, que também chamaríamos de sistema de pistão de curso curto. E ele desenvolveu isso independentemente do SWT, ele não sabia disso. No entanto, os sistemas modernos de curso curto se assemelham muito mais ao SWT do que ao sistema da carabina M1. O sistema de gás é ajustável, inclusive ajustamos para testar a arma.
Dá para regular, mas agora não faremos, pois precisa de ferramenta. Desrosquear aqui esta extensão do pistão de gás e girar este pequeno elemento que contém furos de vários tamanhos. Não é um ajuste rápido de forma alguma, porque é preciso desmontar até aqui e usar uma ferramenta, mas ainda assim é ajustável. Então repare nisso. Aqui são armas que, se bem ajustadas, disparam de forma realmente suave. Isso é muito legal, graças ao poder do World of Guns e do rendering. Vamos analisar melhor como funcionam os componentes da arma. Vamos então observar novamente o funcionamento do pistão a gás, removendo as partes ocultas. O gás passará pelo seu orifício para empurrar o pistão, que por sua vez empurrará a haste de operação. Como vocês podem ver, esse movimento é muito curto. Vamos observá-lo novamente. Notem que é apenas um empurrão de cerca de 1,5 centímetros. Do outro lado, a haste de operação com mola de retorno empurra a face do transportador de ferrolho. O ferrolho receberá desse pequeno movimento o impulso necessário para continuar seu ciclo. Também é interessante darmos uma olhada no mecanismo de disparo, pois o mecanismo de disparo é adaptado para uma arma automática, em particular porque apresenta o chamado auto-sear. Vamos ver exatamente como funciona. Tem uma série de elementos que se conectam à cadeia de disparo. Este é o cão, esta é uma extensão do cão, que é sua mola. Este aqui é propriamente o dente de disparo. Depois temos uma barra de transmissão do gatilho, que é muito importante para o mecanismo de desconexão, garantindo assim o tiro único e o próprio gatilho. Ao pressionar o gatilho, movo a barra de transmissão para frente, que por sua vez vai mover para frente o dente de disparo, cuja parte superior vai para trás, liberando o cão. Agora vai acontecer uma série de coisas. Antes de tudo, vamos nos concentrar no sistema de desconexão. Novamente, eu pressiono o gatilho, a barra vai para frente, o que faz oscilar o dente de disparo propriamente dito. Como vocês veem a extensão do cão? Uma vez que o cão vai para frente, ele desliza além dessa saliência na barra de transmissão e ao voltar para trás com o recuo. Então, quando volta a armar o cão, ele vai empurrar a própria barra de transmissão para baixo. Por isso, mesmo com o gatilho pressionado, como ela é empurrada para baixo, fica fora do contato com o dente do disparador. Para resetar o disparo, eu necessariamente terei que soltar o gatilho, resetando o mecanismo. Agora, ao pressionar o gatilho, poderei empurrar para frente a barra de transmissão, que por sua vez liberará o dente do disparador, e todo o ciclo se repete. Agora vamos ver outro detalhe importante que revela que esta arma, em outras versões como a VT-40, pode ser automática. Esse mecanismo também é conhecido em italiano como consenso a raffica, em inglês é conhecido como auto-sear. Como funciona? Eu tenho um dente de disparo secundário e um elemento que pressiona sobre ele. No momento em que o cão atinge a espoleta e a arma recua, ele vai abaixar e empurrar para baixo. Neste elemento, pressiona. E vemos que com a pressão deste elemento, o dente de disparo secundário vai engatar o cão. Agora, neste momento, mesmo que não tivesse ocorrido o reset que acabamos de ver do gatilho porque é uma arma automática, o cão teria sido retido até que, com o fechamento do ferrolho, o auto-sear se desengate, permitindo neste momento que o cão avance novamente, removendo um elemento do caminho. Um elemento muito importante para a segurança durante o fogo automático, impede que a arma dispare até que o ferrolho esteja fechado. Agora que vimos como desmontar, vimos alguns detalhes graças ao World of Guns em 3D. Vamos remontá-lo para finalmente fazermos o teste de tiro. Então podemos. Siamo! Recolocar este elemento do sistema a gás, podemos reinserir a haste de operação. Não, tranquilo, por enquanto não. Aqui está o upload. Assim podemos recolocar a madeira.
Aqui estamos. E aqui está a chapa perfurada da arma, presa pela abraçadeira. Um pouco apertado. Pronto! Remontamos assim o sistema de gás. Agora vem a parte difícil. Vamos montar o ferrolho do porta-ferrolho. Depois de remontar o ferrolho e o porta-ferrolho, podemos colocá-los nos seus trilhos. Aqui está, desliza de forma bastante eficiente. E agora já estou ficando ansioso porque vou ter que lutar contra essas molas. Aqui, se você puder segurar o fuzil, só para complicar a nossa vida, temos mais de uma mola e mais de um guia de mola. Porque vão todos se ferrar, diriam os soviéticos. Aliás, agora vamos deixá-la apoiada aqui dentro, mas não sei, agora vocês não veem, mas estou tentando encaixar aqui no buraco sem que pule. Foi tudo pelos ares, aí está, vamos apoiar aqui. E agora vem a parte difícil, porque vou ter que empurrar a mola para dentro, deixá-la aqui na tampa superior e puxar tudo para trás. Boa sorte. O quê? Boa sorte, consegui uma vez, espero conseguir de novo. Essa é a prática dos palavrões que vocês não viram na câmera antes. Para tentar ajustar, regular essa arma para fazê-la ciclar corretamente e, falando em ciclar corretamente, vamos testá-la. E aqui estamos nós de novo no campo Ser de Espessa, onde testamos este incrível SVT-40. Temos nosso carregador e podemos inseri-lo na arma, como se faz com um Kalashnikov, primeiro a frente e depois a parte de trás, como se faz com muitas outras armas. Aliás, eu quase pegaria na alavanca com a mão esquerda neste momento, mas vamos ser mais tradicionais. Vamos lá, dado o estilo da arma, vamos tentar alguns disparos. E como vocês podem ver, quando acabam as balas no carregador, a arma fica em hold open. É muito interessante. Neste vídeo, vocês ouviram e continuarão ouvindo várias comparações com o M1 Garand. Eu acabo comparando com o Garand simplesmente porque estamos na mesma época histórica, no mesmo conflito, e o SVT-40 deve ser comparado com os outros fuzis semiautomáticos da época. Outro motivo é que muitos, devido ao serviço militar obrigatório, conhecem o Garand, tornando as comparações válidas. Então, em relação à ergonomia e ao equilíbrio, é uma arma muito pesada na frente. É possível ver, entre aspas, o quanto o carregador está à frente, mas se considerar que ele está aqui, o resto da arma está ali na frente. É isso mesmo, o centro de gravidade está mais ou menos aqui. Está mais à frente nesse ponto de vista do que alguns fuzis com os quais já tive contato. Apesar disso, as linhas e a madeira são bastante finas e encaixam bem na mão e no ombro. Ou seja, repito, muita atenção nessa mão que, quase por questões do próprio design, fica mais à frente do que eu gostaria. Eu gostaria quase, especialmente se preciso atirar com mais precisão, de segurá-lo mais curto no carregador para descarregar o peso no cotovelo, então desse ponto de vista. Então, em termos de forma e ergonomia, sim, mas a distribuição do peso é um pouco menor. Eu gosto muito que ele tenha o carregador. É uma coisa boa, a qual nós, especialmente os atiradores modernos, estamos absolutamente acostumados. O gatilho é um pouquinho duro. Não é o melhor dos gatilhos, mas eu diria que é um gatilho militar típico, pronto. Deve ser suficientemente duro para que um exército de camponeses não aperte o gatilho por engano porque está estressado. Bem, há muitos bons motivos para nesses usos ter um gatilho um pouco mais duro. Eu gosto muito da sensação do recuo, porque o sistema a gás, o pistão de curso curto com menos massa em movimento, bate menos. Não tem jeito, é física. Os sistemas com pistão de curso longo são muito confiáveis e simples. É uma peça grande, tem toda a inércia dessa peça que vai ciclar a arma, mas tem toda a inércia dessa peça que se sente, todo o peso dessa peça. Aqui, com pouquíssimas partes em movimento, há um impacto rápido e veloz. Desse ponto de vista, é até mais dócil que o Garand, ou nesse caso que o Mosin. Também porque o sistema de gás tira um pouco de energia do recuo, então atira muito bem. Se eu tiver que fazer mais uma pequena crítica, não sou muito fã dessas miras.
A massa de mira está sob essas abas protetoras, bem no estilo soviético, ajustáveis por cima, mas é muito fina. E tanto a mira quanto essa proteção, vejo como pode ser facilmente danificada se bater em algum lugar. E a alça de mira lembra muito as dos Mosin. Agora, eu não sou um grande fã dos aparelhos de mira do Mosin russo soviético. Não é muito rápido na aquisição do alvo. Quer dizer, você levanta, tem esses pequenos aparelhos de mira que você precisa procurar um pouco. O legal, por exemplo, é a dióptra, como a do Garand. Você olha através do buraco, provavelmente já encontrou o ponto de mira e atira onde vê o ponto de mira. Vamos recarregar e tentar de novo. Agora um pouco mais para o AK. O gatilho era tão duro que por um momento pensei, que tinha dado algum problema. Não é o melhor dos gatilhos, mas isso a gente já falou. Como sempre, carregador vazio, a arma fica em hold open. O SVT, apesar de ser extremamente icônico e imortalizado tanto por filmes quanto por videogames, na verdade teve uma vida muito curta como arma em si. Depois da invasão, quando pararam a produção, voltaram para os Mosin. Custavam menos, já falamos sobre isso. A arma em si tem várias pequenas coisas que podem ser melhoradas. Nesse sentido, é um fuzil semiautomático de primeira geração. No entanto, o maior legado do SVT, e não canso de enfatizar isso, é o seu sistema a gás. Porque é o sistema a gás que, como vimos, é o pai de todos os sistemas de pistão de curso curto. Embora paralelamente nos Estados Unidos, para a carabina M1, também tenha sido inventado um sistema de curso curto. Como é composto e construído? Se você pegar qualquer derivado do AR ou AR-18, simplesmente você, talvez algum espertinho que está nos assistindo e pega o ARX e desmonta o sistema a gás, vai notar que é surpreendentemente semelhante. Porque o SVT tem esse grande mérito de introduzir e definir o que deve ser, em uma arma longa, o pistão de curso curto. Obrigado a todos por terem assistido a este vídeo. Como sempre, esses vídeos são feitos por vocês. Vocês, como o proprietário desta arma que veio aqui hoje às peças justamente para me deixar filmá-la, se vocês tiverem peças interessantes, por favor me escrevam. Meus contatos estão na descrição. Para ajudar o canal, comprem as camisetas e se inscrevam. Ajuda com coisas como simplesmente pagar por este campo. Infelizmente, empresas como o Facebook e o YouTube não pagam muito para criadores de conteúdo sobre armas de fogo. Eles não gostam deles de jeito nenhum. Então também peço que me ajudem com um like, um comentário e se inscrevendo. Infelizmente, quem está no comando dessas empresas, além de ser um reptiliano, não gosta muito de conteúdo sobre armas de fogo. É difícil. É difícil fazer e trazer para vocês o que eu faço na internet com essas coisas aqui. Não tem nada de errado, mas certos caras muito poderosos não gostam. Da minha parte é isso. E nós, como sempre, nos vemos na próxima.